Tudo bem, pessoal? Então, vamos para a aula 8, função cosseno. A gente viu a semana passada a função seno. Hoje, então, a gente vai ver função cosseno. Tudo bem? Está lá na página 86. Então, primeiro, a definição. Suspender aqui. Consideramos um arco trigonométrico AP, que seja a projeção ortogonal de P sobre o eixo dos cossenos, esse eixo aqui da horizontal, a gente vai falar que está com sono, né? Então, quando a gente quer saber o cosseno do arco AP, a gente vai projetar para o eixo do cosseno. Então, tem aqui o arco AP, então você projeta para cá, vai ser essa distância aqui que ele marcou como ON. Então, essa é a definição. Tá? O cosseno do arco AP é ON, ok? Depois, então ficou assim, o cosseno do arco AP, cosseno de x, aqui vai estar o cosseno de x, aqui está o arco x, aqui o cosseno do x. Então, projetando, o que vai acontecer? Aqui no meio vai ser 0, opa, vamos aqui para a caneta, então vai ser esse eixo aqui, ó, onde aqui no meio vai ser 0, para cá é positivo vai ser 1 aqui, que negativo menos 1, já que o raio trigonométrico é 1. Então, quando você quer esses arcos aqui, você projeta para cá. Por isso que dá positivo nesses dois quadrantes. E aqui vai dar negativo, tá? Então, a gente fala que o cosseno está deitado, o copô está de lado, tá ok? Então, seguindo aí. Depois, deixa eu limpar aqui. O cosseno desses arcos. Então, ó, o cosseno aqui é 0, né? Então, o cosseno de 0 graus ou 0 radianos, que vai estar 1, né? Então, aqui é 0, aqui é 1, né? Já que é esse eixo aqui, que está o menos 1. Então, o cosseno de 0 graus ou 0 radianos é 1. O 30, 45, 60 vem da tabela, que era 1, 2, 3, aqui é 3, 2, 1, né? Tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. Então, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. O do 90 está aqui em cima, você projetando aqui vai cair no 0. O 180 é o valor mínimo, é menos 1. E 270 graus é 0. 360 graus, uma volta, volta a ser igual ao cosseno de 0, que é 1. Ok? Depois, limpar aqui. Bom, então sabendo que o cosseno está com sono, sabendo os sinais, sabendo achar os correspondentes, você consegue descobrir o cosseno de todos esses arcos, né? Então aqui, o cosseno, então, esse eixo aqui, né? Então aqui vai ser 0, aqui 1, aqui menos 1. Sinal era pôr de lado, né? Negativo, negativo. O cosseno de 30 da tabelinha é lá o raiz de 3 sobre 2. Você pensa no 180 menos 30, que vai estar aqui do outro lado, no caso 150, que é o correspondente do 30 no segundo quadrante, vai ter o mesmo valor, mas com sinal negativo, né? Menos raiz de 3 sobre 2. Mesma coisa com 180 mais 30, que no caso seria o 210. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2 também. E o 330 está no quadrante positivo, que é o 360 menos 30, né? Dá 330 graus. O cosseno dele vale raiz de 3 sobre 2. Então, basta saber o sinal, saber achar os correspondentes, tá? Então, pausa aí, copia. Vai passar para o próximo. O 45 graus, a mesma ideia, né? O 45, então, aqui está o eixo do cosseno, com sono, deitado, popô de lado. Negativo, negativo. Cosseno de 45 vem da tabelinha, que é a raiz de 2 sobre 2. O 180 menos 45, que seria o 135, está no segundo quadrante, então é negativo, e menos raiz de 2 sobre 2. O 180 mais 45, que é o 225, 225, está no quadrante onde o cosseno é negativo, então vale menos raiz de 2 sobre 2, ok? E o 360 menos 45, aqui ficou feio. Então, voltando 45, cai no 315. Cosseno de 315 é igual ao cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2.
Ok? Vamos ver agora os 60 graus. Cosseno, então, está com sono, está deitado. Esse eixo aqui, tudo bem, galera? Então, positivo, positivo, popô está de lado, negativo, negativo aqui. Então, o cosseno de 60 na tabelinha é meio. O que significa isso? Se aqui está o 0, aqui está 1, cairia bem no meio, aqui está o meio. Né? O de 180 menos 60, que é o 120, vai ser menos meio, está no quadrante negativo. O 180 mais 60, que seria o 240, vai ser menos meio também. E o 360 menos 60 dá 300 graus, o cosseno vai ser meio. Ok? Então, sabendo o cosseno de 30, 45 e 60, você consegue descobrir os arcos correspondentes no segundo, terceiro e quarto quadrantes, basta saber o sinal, tá? Tudo bem? Outra coisa é quando a gente quer saber cosseno de arcos que passam de 360 graus. A gente precisa descobrir aí a primeira determinação positiva. Então, o que eu faço? Pego lá o dos 2010 graus aqui no exemplo, e divido por 360, tá? Já que uma volta tem 360 graus, de 360 em 360 ele se repete. A gente vai ver daqui a pouco no gráfico, né? A gente vai falar em período da função, né? Função cosseno e seno é de 360 em 360 graus. Então, 2100 por 360 vai dar 5, fazendo as continhas lá. 5 vezes 360 dá 1800, vem para cá subtraindo. Bom, daí você soma, vai ficar, soma não, subtrai, vai sobrar aí 210 graus, tá? Então, são 5 voltas e vai sobrar 210 graus, que é o que a gente chama de primeira determinação positiva, que é o que interessa para a gente, tá? Quer dizer, o cosseno de 210 graus, ele está na mesma posição do 210. Então, é igual ao cosseno de 210 graus. 210 graus está no terceiro quadrante, está passando 30 graus aí do 180. Então, se eu projetar lá, vai ser o 30, o correspondente, tá? Oposto pelo vértice. Aqui é 30 graus, né? Aqui é 30 também, né? Cosseno de 30, na tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. De 210 está no quadrante negativo, né? Tudo bem? Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno, portanto, o cosseno de 2010 graus vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Essa seria a resposta. Então, a gente consegue achar aí um cosseno, seno de uma infinidade de arcos, né? Os arcos que passam de 360 graus, a gente precisa descobrir a primeira determinação positiva, tá? O resto lá, tá? Tudo bem? Vamos para os exercícios aí da aula. Então, primeiro, ele quer que complete essa tabela. Primeiro marcando aqui, ó, então o cosseno aqui é 0, né? Não cabe muito bem. Aqui é 1, né? Em cima. Esses aqui tem a tabelinha, né? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, né? E aqui vale menos 1. Então, o cosseno de 0 graus ou 0 radianos vale 1. O 30, 45, 60 vem da tabela, que é 3, 2, 1, né? Então, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, como a gente viu anteriormente. Cosseno de 90 graus, quando você projeta aqui, vai cair bem no zero. Aqui é 0. Ok? Cosseno de 180 é o valor mínimo, é menos 1. 270 volta a ser 0 graus, ou desculpa, 0, né? E o 360 volta a ser 1, dá uma volta, né? Com esses valores, a gente consegue construir o gráfico que vai ser no exercício 2, tudo bem? Então, pausa aí, copia, a gente vai para o próximo. E aqui. Então, esboçar o gráfico da função y igual a cosseno de x para intervalo de menos 2π até 2π, né? Dá uma volta no sentido positivo, volta no negativo, de menos 2π até 0. E aquela volta no sentido negativo, né? Tá? Então, eu coloquei aqui de novo, não tem aí no exercício de vocês, que o que acontece? Vou trocar de cor aqui, vamos ver. Então,
cosseno está com sono, né? Aqui é 0, aqui é meio, que é raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, que vale 1. Aqui no 0, no 360, e aqui vale menos 1. Então, pegando primeiro esses arcos que vai dar 0, 1 ou menos 1, o cosseno de 0 graus ou 0 radianos vai dar 1. Tá? Vai passar por aqui. De 90 graus, que é o π sobre 2, vai dar 0. De 180 graus vai dar menos 1. De 270 graus volta a ser 0. E de 360 graus, que é 2π, vai ser 1. Com esses valores que a gente pega aqui. Daí eu vou ligar esses gráficos. Que jeito? Assim. Não é segmento, tá? Ele não é uma reta. Ele vem aqui, toca, o valor mínimo aqui, sobe. Deu mal feito. Essa mesa digitalizadora não é tão boa assim, como parece. Tudo bem? Agora para cá. Se aqui está o π sobre 2, esse é o sentido positivo, aqui estaria o sentido negativo do arco. Não estou falando do valor do cosseno, não. Tá? Aqui, então, estaria o menos π sobre 2, na mesma posição 270. Aqui está o menos π, que o menos 3π sobre 2, né? Então, estou dando volta no sentido horário, tá? Então, quando eu pego o cosseno de menos π sobre 2, volta a ser 0, vai passar por aqui. De menos π, está na mesma posição do π, vai dar menos 1. De menos 3π sobre 2, dando 3/4 de volta aí no sentido negativo, no sentido horário, está na mesma posição do 90, que é 0. Vou passar por aqui. E dando uma volta no sentido negativo, menos 2π está na mesma posição do 2π, que é o 360 graus, que é 1. Tá? Então, vou ligar esse gráfico. Esse aqui desce, vira, torto, né? Passa por aí, faz isso, tá? Então, é uma função periódica, observe que aqui ela é 1, ó, aqui no 0 graus ela é 1, volta a ser 0 lá no 2π, depois lá no 4π, ou no menos 2π, né? Então, aqui vai estar deixa eu mudar a cor aqui, é o período, né? De quanto em quanto ela se repete, tá? Então, o período é 2π, ou 360 graus. No que interfere isso? Por isso que lá atrás, no exemplo que eu passei lá, o cosseno de 2010 graus que a gente viu lá, eu posso dividir por 360, porque de 360 em 360 ela se repete. Então, o que acontece aqui de 0 a 2π é a mesma coisa que acontece de menos 2π até 0, ou de 2π até 4π, né? De 2 em 2π ela se repete. E a imagem a gente tem que rebater para o eixo do... Vou pegar uma cor diferente aqui. Se eu pegar esse gráfico e rebater para o eixo do y, ela vai aqui de menos 1 até o 1. Uma função que tem um limite em cima, que é 1, e embaixo, que é menos 1, que é o limite máximo e mínimo. Então, é uma função limitada, vai de menos 1 a 1, tá? Então, vai de menos 1 até o 1, tá? Então, é uma função periódica, período 2π, é uma função limitada, tá? Tudo bem? É uma função, depois a gente vai ver isso, é uma função par, né? O cosseno de x de menos x vai ser o mesmo valor, mas isso a gente não viu ainda. Tudo bem? Então, acaba aí, pausa aí, anota aí. No que interfere também o fato do cosseno ser, ou da imagem de menos 1 a 1? Se eu tiver lá cosseno de x igual a 2, não vai ter solução, tá? O cosseno para ter solução, qualquer arco para ter solução, tem que estar entre menos 1 e 1, tá? Então, não existe lá cosseno de x dando 2, dando 3, dando 10, né? Tá? Tem que estar entre 1 e menos 1. É isso. Vou limpar aqui. O exercício 3. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz-se que o satélite atingiu lá o apogeu e o perigeu, né? Que é aqueles pontos lá da elipse, né? Ou afélio, periélio, né? Respectivamente. Suponha que para este satélite o valor de R está em função aqui do cosseno. É 5.865 por 1 mais 0,15 vezes o cosseno. Então, esse raio varia conforme a variação do cosseno. Seja aqui 0,06, né? Mas o cosseno, o valor máximo é 1, o valor mínimo é menos 1. Tá? Então, para você descobrir o mínimo e o máximo aí, o apogeu e o perigeu, coloca aqui 1, vai dar um certo valor. Coloca menos 1, vai dar um outro valor. Tá? E daí você acha o R máximo e o R mínimo. Um cientista
monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R, no apogeu e no perigeu. Então, vamos descobrir o R mínimo, o R máximo e somar. Está definido que S vai ser essa soma. Tá? Então, ele quer saber quanto vale essa S. Né? O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de... Tudo bem? Então, começando. Então, ó, a gente tem o quê? Que o cosseno... Deixa eu mudar de cor aqui. O cosseno de qualquer arco, seja aí esse 0,06t, ele está entre 1 e menos 1. É o mínimo máximo que a gente viu lá. Então, vamos fazer aí para 1, o que acontece, né? Então, primeiro, para o cosseno desse arco aí, 0,06t, isso não vai interessar para a gente. Quando ele for 1, o que acontece com o raio? O raio, chamado de R1, o raio vai ser o quê? 5.865 sobre 1 mais 0,15 vezes 1. Tá? Até mudar a cor aqui. Vezes 1. Porque o cosseno está sendo 1, tem que substituir isso tudo por 1. Vou colocar 1 e menos 1 para descobrir o mínimo e o máximo. Bom, isso vai dar, trocando de cor aqui, isso vai ficar 5.865 sobre 1 mais 0,15 vezes 1 dá 0,15. Então vai ficar 1,15, tá? Isso aqui de cabeça, eu fiz a continha ali, deu 5.100. Se fosse por 1, daria 5.800 e pouco. Como é um pouquinho maior aqui, 5.100 quilômetros, tá? Ok? Agora, segundo, a gente vai ver para o cosseno desse arco aí, 0,06t, quando ele for menos 1, vamos ver o que acontece. Vamos chamar esse raio de R2, tá? 5.865 por 1 mais 0,15 vezes menos 1. Vou trocar a cor aqui. Vezes menos 1. Tá? Porque o cosseno está sendo ali menos 1. Que é o mínimo e o máximo aqui. Tá? Então vai ficar... Ixi, o que eu fiz? Ah, voltou. Vai ficar 5.865 por... Aqui vai ficar 0,15 vezes menos 1 dá menos 0,15. 1 menos 0,15 dá 0,85. Tudo bem? São 85. Isso vai dar, de cabeça eu fiz lá, deu 6.900 quilômetros. Então, descobri o raio máximo e o raio mínimo. Então, daí sai que o S, ele falou que a soma desses raios vai ser 5.100 mais 6.900. Isso ficaria 7.000 mais 5.000. Se eu emprestar 100.000 ali, né? 7.000 mais 5.000 dá 12.000 quilômetros. Tá? Seria a resposta, então, aí do Enem. Tá? Então, é a alternativa B de bola. Beleza, beleza, galerinha? Alternativas B. Então, teria que achar o R mínimo e o R máximo, né? Desculpa, o R mínimo, cosseno mínimo e cosseno máximo, tá? Para descobrir o mínimo e máximo desse raio dessa ordem aí. Ok? Pausa aí, copia aí que a gente vai fazer o próximo. Limpar aqui. Exercício 4. Ele quer a soma das raízes da equação cosseno de x mais cosseno ao quadrado. É a equação do segundo grau que dá para fatorar, né? Cosseno. E ele quer a solução em radianos. Quer dizer, a gente vai achar em graus, tem que passar para radianos. Quer saber a soma. E como se eu tivesse lá, por exemplo, y mais y quadrado igual a zero, essa é a equação do segundo grau. Dá para usar Bhaskara, o subproduto até dá, mas o jeito mais rápido é fatorar. Y, em evidência, y por y dá 1, y quadrado por y daria y. E aí, lembra, o produto de dois números dando zero, ou y é zero, ou esse 1 mais y igual a zero, passa para o outro lado, vai dar y igual a menos 1. Então, teria essas duas soluções. Só que não é y, é cosseno, né? Tudo bem? Então, é isso que eu vou fazer. Vou limpar aqui. Então, eu vou pegar lá o cosseno de x, vou colocar em evidência. Então, fica cosseno por cosseno vai dar 1.
E cosseno ao quadrado por cosseno vai dar cosseno. Isso tem que ser igual a zero. Aí cai na história do A vezes B dando zero. Quer dizer, ou A é zero, quer dizer, ou cosseno de x igual a zero, ou isso tudo, que seria o nosso B, né? 1 mais cosseno vai ser igual a zero. Passa para o outro lado, vai dar cosseno igual a menos 1. Então, tem lá cosseno zero, cosseno igual a menos 1. Bom, o cosseno, então vou ter que achar soluções aí. Vou tentar fazer um círculo aqui, nem sei se tem desenhos aqui. Acho que tem, não sei se é um círculo aqui. Aqui é um círculo. Não tem círculo. Opa. Bom, então tá aí. O cosseno com sono, deitado, o puta de lado. Vivendo e aprendendo. Bom, aqui então está o eixo do cosseno. Tá? Deixa eu até mudar a cor aqui. Fica mais fácil de entender. Então, o cosseno é esse eixo aqui, ó, de vermelho. E o que que acontece? Ele tem uma cor aqui azul blue, aqui 0, aqui 1, aqui menos 1. O cosseno está deitado, o popô está de lado. Bom, cosseno valendo 0 é aqui, né? No 90 graus e no 270 graus. Tá? E o cosseno vale menos 1 aqui no 180 graus. Tá? Só que ele quer em radianos, ele quer saber a soma, ele pediu em radianos, de 0 até 2π. Então, o 180, deixa eu trocar de cor aqui. O 180 era π, né? O 90 é 180 por 2, é π sobre 2. 270 é 3 vezes 90, então é 3 vezes π sobre 2. Tá? Então, daqui, cosseno igual a zero, tem duas soluções. O x pode ser π sobre 2, que é o 90 graus, ou 3π sobre 2. E daqui, cosseno valendo menos 1, no 180 graus, o x vai ser π. Tá? Então, seria o conjunto verdade, teria essas três soluções. Só que ele não quer conjunto verdade, ele quer saber a soma das raízes. Né? 3π sobre 2, eu poderia colocar o π primeiro, né? Mas ele quer saber a soma. Então, a soma é π mais π sobre 2 mais 3π sobre 2. Aqui essas duas dá para juntar, né? Poderia tirar o mínimo de tudo, mas não, deixa o π quietinho aí. Esse π sobre 2 mais 3π sobre 2, mantém o 2, vai ficar π mais 3π, vai dar 4π sobre 2. Então, vai ficar π mais 2π. Então, vai dar, essa soma vai dar 3π. Ou, senão, o que você poderia fazer? Somar em graus, né? 90 mais 270 dá 360, mais 180, né? Daria 540, depois faria a conversão lá. Ou 180 é π, né? 90 mais 270 é 360, que seria 2π, ficaria π mais 2π. 3π, então a resposta é a C. Então ele juntou aqui com a equação do segundo grau, no caso aquela fácil de resolver, fatorando, né? Tudo bem? E queria a solução em radianos. Então pausa aí, anota aí, e a gente vai para o próximo. Tá? Limpar aqui. Acho que é o último. Opa! Então, aqui, o número de valores, né, de x, quer dizer, quantas soluções tem, 0 até 2π, então nem precisa passar para adiante, para saber quantas soluções tem na primeira volta dessa equaçãozinha. Bom, aqui do lado, ó, quando você pega a mais b ao quadrado, será um trinômio quadrado perfeito, a gente viu lá em fatoração. É quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, tá? Então, quando eu pego aqui seno de x mais cosseno de x e tal ao quadrado, isso é igual a 1, eu vou desenvolver. Então, vai ficar quadrado do primeiro, vou mudar de cor aqui, já mostro por quê. Mais 2 vezes o primeiro, é um x, tá? Vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Do outro lado fica 1. Lembra, essa parte verde, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso vale 1, tá? Lá das relações fundamentais. Isso aqui, ó, eu falava em telefone da vovó, né?
Tudo bem? Aquele formato de telefone antigo. Então, essa parte verde aí vale 1. Tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, vai ficar 1 mais a parte vermelha, deixa eu mudar de cor, mais esse 2 seno de x cosseno de x, tudo bem? Relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Lá do outro lado tem 1 também. Tá? Igual a 1. Bom, se você cancelar, passar esse 1 para o outro lado, ou cancelar 1 com 1, você vai ficar com 2 seno de x vezes cosseno de x igual a 1 menos 1, que é 0, né? Quer dizer, 2 seno de x vezes cosseno de x dando 0. O produto, né? Quer dizer, o 2 não é 0 nunca. Isso aqui vai dar 0 se o seno for 0 ou o cosseno for 0. Eu vou apagar aqui. Bom, então você vai ficar com, lembra do a vezes b dando 0? Então, sai que o 2 não vai ser 0 nunca. Então, 2 seno vezes cosseno vai dar 0. Se acontecer o quê? Seno de x igual a 0 ou cosseno de x igual a 0. Tá? Então, vamos ver lá. Vou pegar o desenho lá, pegar um círculo aqui. E aqui também. Um para o seno, outro para o cosseno. Seno a gente viu a semana passada. É o sem sombra, né? Então, vai ser esse eixo aqui que está em pé. E o cosseno está com sono. Está deitado. Seno sem sono, em pé, cosseno com sono, deitado. Ok? Então, seno. O que a gente viu lá? Trocando a cor aqui. O seno, então, aqui é 0, em cima é 1, embaixo é menos 1. Opor, né? Nenê. Então, o seno vale 0 nesses arcos aqui que eu vou marcar de azul. Ó. Nesse arco aqui que é o 0, aqui no 180 que é o π, e no 2π. 0, 180 e 360. Ele quer que inclua o 0 e o 2π, tá? X é menor ou igual a 2π. Então, daqui sai que tem 3 soluções. X aqui pode ser 0, π ou 2π. Então, se eu pegar o seno de 0 dá 0, se eu pegar o seno de π vai dar 0, se eu pegar o seno de 2π vai dar 0. Aqui já é o cosseno. O cosseno está deitado, o popô está de lado. Vou pegar aqui o laranja. Mais, menos, menos. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1. Então, o cosseno vale 0 aqui no 90 graus e no 270 graus. Né? São esses dois arcos. Aqui tem duas soluções, aqui tem 3, né? Dá 5. Se quiser saber em radianos, né? Quer dizer, aqui seria 180 é π, 90 é π sobre 2, 270 é 3π sobre 2. Então, daqui tem duas soluções. Aqui o x pode ser 90 graus, que é π sobre 2, ou 3π sobre 2. Então, juntando todas, você vai ter um total aí de 5 soluções, tá? Tudo bem? Então, juntando essas aqui, você tem aí, então, ele quer saber o número de soluções. Então, tem aí 5 soluções. 0π, 2π, e π sobre 2 e 3π sobre 2. 5 soluções. É a alternativa A. Já acabou, tá? Tudo bem, galerinha? Então, pausa aí, copia. E não se esqueça de acessar o link lá do Google Formulário e responder uma perguntinha lá sobre cosseno, tá? Bem simples, né? Você assistiu a aula, você consegue responder na boa. Ok? Tchau, galera. Um abraço, tudo de bom aí. Foi um prazer aí estar com vocês mais uma vez. Tchau, tchau.